nome dos nossos irmãos, amém, nossos visitantes, nossa obreira Márcia que está aqui. Só temos que agradecer ao Senhor por essa oportunidade nessa tarde, tá? Abra sua Bíblia em Colossenses 3, se você trouxe a sua espada nessa tarde. Se você não trouxe, apenas ouça a palavra do Senhor nessa tarde. Quero agradecer aos nossos irmãos que estão na live, aí assistindo, tá? Aqui a nossa amiga Graça, também está aqui a nossa Socorro de Aquino, grande serva do Senhor, grande mulher de Deus, também sendo alimentada pela palavra do Senhor. Amém? Aqui em Colossenses está aqui o nosso amigo Antônio, né? Nos visitando nessa tarde para a glória do nosso Deus. Amém? Seja bem-vindo, meu irmão. Aqui na carta a Colossenses, Paulo nos ensina como é que é viver o reino do Senhor. Como é para a gente ser tremendamente abençoado na presença do Senhor. Tem regras, tem deveres que nós devemos, como crente, praticar para que essas bênçãos venham sobre a nossa vida e sobre a nossa casa espiritual. Porque o nosso Deus, Ele está preocupado com a nossa vida espiritual. Por isso que Ele exige tanto essa busca, essa sede que nós temos de estar na presença do nosso Deus. Por quê? Porque Ele quer nos fortalecer. Ele quer nos dar autoridade espiritual. Ele quer nos dar força. Para quê? Para enfrentar o mundo, para enfrentar o sistema, para enfrentar o sofrimento, as tribulações que virão sobre essa terra. Então, se você estiver alicerçado em Deus, se você estiver com a sua vida espiritual em dias com o Senhor, o que é ter uma vida plena diante de Deus, em dia com Deus? É uma vida de oração. É uma vida de devoção, é uma vida que você se entrega toda manhã, então quando vai dormir, faz uma oração ou lê uma palavra, se alegra na presença do Senhor, porque Ele te fortalece, aí você fica forte para o dia a dia. E nessa carta aos Colossenses, o texto está dizendo assim, vivendo plenamente em Cristo. Então o que é viver plenamente em Cristo? Olha o texto, portanto, visto que foste ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. O texto está dizendo que Cristo, nesse momento que nós estamos aqui, se alimentando dessa palavra, Ele é o nosso advogado fiel. Ele é o nosso Deus soberano dessa terra. Ele está lá no trono dele agora, intercedendo pelas causas da igreja. Mas como é que Cristo vai dar vitória para a igreja? Como é que Cristo vai interceder por essa igreja se a igreja não buscar esse Deus? Se a igreja não estiver na presença desse Deus? Versículo 2: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Por quê? Porque a nossa vida está entranhada com as coisas dessa terra, com as preocupações dessa terra, com as coisas desse mundo que está aí nos jornais, que está aí na sociedade atual, coisas que quando a gente ouve, a gente se entristece, coisa que quando a gente assiste, o nosso coração parte. Por quê? Porque os dias são os maus. Os dias são os maus. Na época do Império Romano também a igreja que estava sendo perseguida. E Paulo está falando, olha, nesse momento de perseguição, nesse momento difícil que a igreja está vivendo, vamos nos agarrar no Senhor. O texto está dizendo que os nossos objetivos têm que estar no alto e não nas coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra nos entristecem, as coisas dessa terra nos deixam para baixo, e Deus não quer. Se eu cuidar da minha vida espiritual, Deus me fortalece em qualquer momento de tribulação nessa terra. Por isso que Ele bate na tecla, portanto, viste que foste ressuscitado com Cristo. O que é que o texto está dizendo? Que outra hora a gente estava lá no mundo, mas agora a gente é uma nova pessoa em Cristo. A gente foi ressuscitado com esse poder que está na terra, que é o Espírito Santo da verdade, que nos fortalece toda vez que nós venhamos à casa do Senhor. Buscar a palavra de renovação. Versículo 3: pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa vida agora é de Cristo. A nossa fortaleza agora é em Cristo. Quem é que vai dar paz? Quem é que vai dar paz para a sua igreja? Quem é que vai fortalecer a igreja? É o próprio Deus, é o próprio poder do Espírito Santo, porque nós fomos ressuscitados com Cristo.
Nós temos que nos alimentar, nós temos que nos fortalecer. Versículo 4, quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso Deus, Cristo é a nossa rocha, Cristo é que nos fortalece nessa tarde. Levanta a tua mão nessa tarde aqui, que eu quero profetizar sobre a tua vida o fortalecimento do Senhor. Você que está na live, levanta a tua mão aí na tua casa. Eu profetizo que nessa tarde Deus está te fortalecendo. Eu profetizo nessa tarde que Deus está te renovando. Eu profetizo nessa tarde que Deus está cumprindo promessa na tua vida, só porque tu vieste hoje aqui adorar Ele. Recebe aí as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, a tua família nessa tarde. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestarei com Ele em glória. Olha como Deus é tremendo. A gente passa as tribulações nessa terra, a gente vive os conflitos nessa terra, mas quando Ele voltar, se a gente estiver no pó da terra, de lá mesmo Ele vai nos ressuscitar para a glória do seu santo nome. E se a gente estiver aqui no momento do arrebatamento da igreja, Ele vai nos transformar num abrir e piscar de olhos para o quê? Para a renovação de uma nova aliança, de uma nova esperança, de uma nova vida para todos sempre com Ele. Olha como Cristo é perfeito. Ele não quer somente nos abençoar nessa terra, mas ainda tem uma esperança que Ele vai ressuscitar toda a sua igreja. Versículo 6, versículo 5, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. A gente tem que esquecer o que pertence a essa natureza terrena que eu e você temos que lidar. O que é? O texto está dizendo imoralidade sexual, que está cheio aí no mundo do sistema vende, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é a idolatria. A igreja tem que lidar com a idolatria, a igreja tem que lidar com a ganância, a igreja tem que lidar com a imoralidade sexual, a igreja tem que lidar com a impureza, com as paixões desse mundo, com as vontades desse mundo. Nós temos que renunciar a tudo isso, porque agora nós somos de Cristo. Nós temos uma nova vida em Cristo. Ele diz no versículo 6, é por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Na desobediência, a Bíblia está dizendo, nelas também andaste no passado, no versículo 7, quando ainda vivias com esses hábitos, mas agora, no versículo 8, mas agora, livrai-vos de tudo isso, raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes no falar. Nós temos que nos livrar de tudo isso e vigiar de tudo isso, para que possamos ser fortes em Cristo, para que possamos resistir o dia mau em Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Versículo 9, não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com suas atitudes, quando a gente era ali no passado. Ele vai dizer no versículo 10, e vos revestiste do novo homem, que se renova no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A tua imagem glorifica a Deus nessa terra, o teu testemunho glorifica a Deus nessa terra, as tuas atitudes glorificam a Deus nessa terra. Aleluia, Deus. E quando você faz isso, tu pode esperar todas as sortes de bênçãos, todas as promessas que Deus cumpre na tua vida, na tua casa, na tua família. É simples, é só obedecer. Versículo 11. Nessa nova ordem de vida, nessa vida agora que vivemos em Cristo, uma nova vida em Cristo, uma nova atitude em Cristo, uma nova esperança em Cristo, nessa nova ordem de vida, não há diferença agora entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Agora Cristo, Ele habita em qualquer coração que se entregar a Ele. Agora Cristo habita em qualquer coração que está no Japão, que está nos Estados Unidos, que está na Europa, que está aqui no Brasil. Cristo habita hoje em qualquer coração. Cristo hoje se manifesta onde Ele quiser, porque o véu já se rasgou. Só basta a pessoa querer fazer a vontade do nosso Deus. Aleluia. Versículo 12. Assim como o povo escolhido de Deus que nós somos,
santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Isso é o fruto do Espírito Santo. Tu só vai ter compaixão quando tu orar mais. Tu só vai ter compaixão quando tu estudar mais a Bíblia. Tu só vai ter discernimento quando tu buscar a presença do Senhor. E o Senhor vai te dar os frutos do Espírito Santo: a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência, que é o domínio próprio que todos nós precisamos nessa terra. Aleluia, Deus. Porque somos confrontados todos os dias. Todos os dias nessa terra a igreja é levada a um matadouro, Paulo diz. Então, para ser cristão no século 21, em pleno século 21, não é fácil. Para testemunhar Cristo em pleno século 21 não é fácil. Não é fácil. Então, são os frutos do Espírito Santo. Ele vai dizer no versículo 13: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Acontece muito na nossa família, da vez da gente discutir com alguém da nossa família, um parente, um amigo, uma pessoa, uma vizinhança, qualquer pessoa na rua. O texto diz que se a gente se perdoar, que se a gente não levar para o outro lado, aquele mal, aquelas coisas, tudo vão se acabar ali e o nome do Senhor vai ser glorificado. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Porque se eu não perdoar o meu irmão, Deus também não me perdoa. A minha oração não vai passar, porque o perdão tem que ser de coração. Versículo 14, a gente vai até o 17 para finalizar. Acima de tudo, no entanto, revestivos do amor, que é o elo da perfeição em Deus. O amor é a busca ao Senhor, a intimidade ao Senhor, o coração aquebrantado diante do Senhor. Ele vai dizer no versículo 15: seja a paz de Cristo no juízo em vossos corações, tendo em vista que foste convocado para viver em paz, como membro de um só corpo, e sedes agradecido, porque você é um corpo de Cristo, você é a igreja de Cristo. Jesus te chamou para que tu seja bênção na vida de outras pessoas, e tudo que Ele fizer na tua vida, tu tem que ser grato a Ele. Glória a Deus. O texto está dizendo, versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui é o segredo de tudo. Aqui é o segredo de tudo no versículo 16. Se a palavra de Cristo não habitar no meu coração, se a palavra de Cristo não fazer parte da minha vida, eu não consigo fazer nada do que o texto me pede nessa tarde. Eu não consigo ter bondade. Eu não consigo ter mansidão, eu não consigo ter domínio próprio se a palavra não estiver dentro de mim. Por que tem que estar, pastor? Porque é a palavra que limpa, a Bíblia diz, João 15, é a palavra que limpa, é a palavra que liberta, é a palavra que salva, é a palavra que restaura, é a palavra que abre porta, é a palavra que faz tudo. A palavra de Deus tem que estar dentro de ti. Amém, Jesus. E só tem uma maneira dela estar dentro de ti, é você ler o texto, comer o texto todos os dias, ler pelo menos um versículo para edificar a tua vida. Aleluia. Seja a paz de Cristo um juiz em vossos corações, tendo em vista que foste convocados para viver em paz como membro de um só corpo, e sedes agradecidos. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Olha, ensinai a palavra e aconselhai uns aos outros. Você que tem o conhecimento da verdade, um pouquinho da palavra, quando vem uma pessoa perto de ti, você vai aconselhar aquela pessoa: olha, irmão, não faça isso. Olha, irmã, não vá para esse lado. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Então é a palavra do conhecimento, é a palavra da sabedoria que vai nos dar esse discernimento. Olha, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Por que o Brasil está pegando fogo? Porque está faltando a palavra no coração das pessoas. Por que o Brasil está pegando fogo? As pessoas invadindo,
o Congresso Nacional, porque não há sabedoria. A Bíblia diz em Zacarias 4, e Paulo também repete, isso na carta aos Efésios 6, que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então não é na força do nosso braço que a gente vai fazer um Brasil melhor, é na força dos nossos joelhos, é na força da nossa intimidade com Deus, para Deus mudar o quadro dessa nação. Não é quebrando as coisas não, que Deus vai honrar a nação, que Deus vai honrar o pastor, que Deus vai honrar o ministério, que Deus vai honrar a nossa vida, não. É de joelho, é na presença do Senhor, orando, intercedendo para que haja paz na nação. Habite ricamente vós a palavra de Cristo, olha, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. É a receita de uma vida plena em Cristo. Ah, pastor, eu não tenho essa sabedoria. Então peça a Cristo, a carta de Tiago diz. Peça a Cristo que Ele te dá gratuitamente, não cobra nada de ti a sabedoria. É só você pedir para Deus. Tem pessoas que às vezes perguntam para a gente, mas pastor, como é para mim ter essa intimidade com Deus? Como é para mim se chegar a esse Deus? Eu falo, é muito simples. Você chega na sua casa, naquele momento da sua intimidade, que é o seu culto normal. O cristão, ele tem que ter 3 cultos na vida dele. Ele tem que ter o culto dele individual, só ele e Deus. Porque tem coisas que tu não pode falar para ninguém mesmo, é intimidade tua com Deus. Tem coisas que tu não vai dividir com ninguém, é só Deus e tu. Então é o teu culto individual com Deus. Outro culto é o culto doméstico, que tu reúne a tua família na tua casa e adora o Senhor, com teus filhos, ou com teus amigos, ou com teus parentes. E o outro culto é o culto congregacional de Hebreus 10. Por isso que a igreja tem que congregar, porque é na congregação, é na assembleia, é na eclésia que Deus opera as maiores maravilhas e abençoa o seu povo. Porque Deus manifesta a sua glória na grande multidão, para que o testemunho se espalhe, a notícia se espalhe. Olha, uma irmã foi curada, uma irmã foi salva, uma irmã foi abençoada ali no ministério do pastor. Aquilo vai levando o nome de Cristo. É por isso que nós temos que estar aqui. Olha a receita que ele dá no versículo 16, para a gente ter. Só esse versículo aqui dava para me pregar a tarde todinha. O que Deus colocou no nosso coração nessa tarde. Vou repetir o versículo. Aqui está cheio de sabedoria num versículo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ensinai, aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Olha a receita. E cantai salmos, porque salmos são cânticos. Salmos são poesias. Pessoas que escreveram os salmos, escreveram cantando numa maior adoração a Deus. Eleva os meus olhos. É uma devoção muito grande, é uma intimidade muito grande. E cantar salmos. Olha a receita para a tua vida ser plena diante de Deus. Tu está fraco na fé, tu amanheceu entristecido, porque isso é da nossa carne, da nossa natureza. Nós carregamos 2 naturezas dentro de nós, o bem e o mal. Por isso que nós temos que buscar as coisas do alto, as coisas de Deus, a palavra de Deus, para que possamos viver no Espírito e não fazer a vontade da carne. Aleluia, Deus, glória. A receita, cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí o que é que a maioria das pessoas estão fazendo? Escutando música do mundo, escutando músicas do mundo que não vão edificar a vida da pessoa. As músicas do mundo só exaltam o homem e a mulher e vice-versa, não exalta a Deus. A receita é você adorar Deus, buscar as coisas do alto, que o texto está dizendo aqui. Portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, porque agora tu é crente, buscai o conhecimento do alto. Aleluia. Buscai o conhecimento onde Cristo está sentado à direita de Deus. Glória, Jesus. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão aonde? No coração. Dá tempo, porém, se você louvar a Deus, se você praticar todo tipo de bondade,
Mas se não tiver amor no teu coração, a tua oração não passa do teto. A tua oração não chega lá na destra de Deus. Aleluia, Deus. E as tuas causas ficam paradas. As tuas bênçãos ficam retidas. Você sabia que tem muitas pessoas que estão com bênçãos retidas no mundo espiritual? Porque precisam olhar para o alto, precisam se chegar mais a Deus para Deus destravar no mundo espiritual as bênçãos que estão retidas e Deus derramar sobre a vida da pessoa uma coisinha que Deus vai dar. Olha, conserta isso aqui para mim e tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Verdade, Jesus, aleluia, louvado seja teu nome. Louvando a Deus com gratidão no coração. E o versículo 17 para a gente encerrar. E tudo quando fizerdes, tudo que for fazer, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, oferecendo por intermédio dele a graça de Deus Pai. Deixa eu fechar aqui minha espada. Vamos ficar de pé nessa tarde que eu quero orar por vocês. Amados irmãos, a palavra de Deus falou aos corações de vocês. A Bíblia diz que não é por muito falar para Deus agir na nossa vida. Levantem a mão de vocês que estão aqui. Eu, como anjo de Deus, servo do Senhor desse ministério, eu estou profetizando sobre a vida de vocês bênçãos espirituais de Deus, bênçãos materiais de Deus sobre o seu negócio, sobre a sua família e a sua casa. Por que eu estou profetizando? Porque a palavra já foi ministrada. E agora, se você crê em tudo que foi pregado, Deus há de te abençoar. A Bíblia diz que os melhores dons são de quê? De profetizar. Por isso que eu estou profetizando na vida de vocês que estão aqui. Que Deus te encha de renovo nessa tarde. Que Deus te encha de esperança nessa tarde. Deus já está trabalhando. Jesus, Márcia, tudo que aconteceu esses dias, Márcia, foi um mover de Deus para que a vontade dele venha a ser feita. E hoje, falando com o varão, ele falou que ele já estava lá. Eu falei, meu Deus, Jesus vai ter que tocar em alguma coisa na gente para a gente se espartar, para fazer a vontade dele, para acontecer, para o nome dele ser glorificado. Toma posse da palavra profética. Deus não tem melhor que Deus nessa terra. Gente, a gente serve um Deus soberano. Deus, a gente serve o dono desse mundo. O nosso Deus, ele não está resumido em qualquer coisa, não. Ele é o soberano dessa terra. Nada é impossível para esse Deus. Então, nessa tarde, a palavra falou ao teu coração. Vê o que é que precisa. Vê o que é que precisa. Qual é a aresta? A aresta que precisa ser aparada. Não só na vida de vocês, mas na minha também, porque a palavra corta para tudo quanto é lado, na missionária, todos que estão aqui, as pessoas que estão na live. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela corta para todos os lados. Ela vai na junta, ela penetra o mais profundo da alma. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer nos renovar. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabe o que necessitamos, Ele sabe que precisamos também, Ele sabe que a gente não esconde nada dele nessa terra. Aleluia, nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. Aleluia, Deus. Então a palavra nessa tarde, você quer viver a plenitude de Cristo na sua vida? Então olhe para o alto. Olhar para o alto é viver Cristo. Olhar para o alto é fazer a vontade de Deus, é ter testemunho, é glorificar o nome do Senhor, é ensinar, é pregar, é aconselhar, é fazer algo para Deus nesse reino. Você faz parte do reino de Deus. Você é um corpo da igreja de Deus. Você é filho de Deus. Ele conta com você. Não é que Ele precise de você, mas Ele conta com você. Ele fez a igreja para cumprir os seus propósitos nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus precisa da igreja para cumprir os propósitos dele, senão Ele não criava um homem à sua imagem e semelhança. Deus precisa de todos, do corpo, da sua igreja. Deus precisa dos pastores, Deus precisa dos diáconos, Deus precisa da serva, da obreira, da missionária. Deus precisa de todos. Mas tem que olhar para o alto, tem que viver
viver uma vida plena em Cristo, uma vida de testemunho, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Então nessa tarde, Senhor, nós te exaltamos. Então nessa tarde, Senhor, nós glorificamos o teu nome, pela vida dos teus servos, das tuas servas que estão aqui nessa tarde, pelas pessoas que estão na live, que tu venha nos dar um final de semana abençoado na tua presença, que tu venha, Senhor, nos encher do teu gozo, que tu venha nos encher de uma esperança viva, de um poder sobrenatural, mas um poder santo, um poder que vem do alto, um poder, Senhor, para nos alimentar, para nos fortalecer, para que possamos ser bênção nessa terra, na vida de outras pessoas, na vida dos nossos irmãos. Nos guarda de todo mal. É que nós te pedimos nessa tarde e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra, recebe essa bênção, dá uma palma para Jesus bem bonita aí, glorifica o nome do Senhor nessa tarde, que Deus te abençoe grandemente todos os nossos irmãos da live. E domingo a gente vai estar aqui a partir das 6 horas no grande culto da família, com todos os nossos obreiros, com todos os nossos irmãos. Amém? Que Deus te abençoe. Até sexta-feira, se Deus quiser. Está encerrado o nosso. Muito obrigado. Tchau.